Que tipo de prova posso juntar quando o genitor assinou uma carteira de trabalho na empresa do irmão só para pagar uma pensão baixa? Quando na realidade ele é um profissional autônomo, tem condições de pagar uma pensão alimentícia em valor maior, mas ele se vale desse artifício de estar registrado na empresa do seu irmão justamente para ter um comprovante de renda baixo e com isso os alimentos serem fixados num valor também baixo em favor do filho. Como que eu posso provar que ele tem outras capacidades econômicas para arcar com o valor dos alimentos? Então veja, aqui nessa situação específica, nós temos que demonstrar em juízo a prova da capacidade do alimentante. E essa prova é ônus do autor, do alimentando. O menor autor, representado pela sua mãe ou pelo seu pai, depende do caso concreto, ele tem o ônus de comprovar a capacidade econômica do réu para pagar o valor dos alimentos. Bom, primeiro ponto aqui importante, o ônus da argumentação específica. Todo esse histórico apresentado na questão deve estar de uma forma específica narrado na petição inicial. Ou seja, tem que haver ali a descrição dos fatos que constituem o direito do autor, no sentido de demonstrar por meios de prova que esse réu, na verdade, é uma fachada ao seu registro de emprego. Porque, na verdade, ele é um profissional autônomo e aufere renda maior do que aquilo que está registrado na carteira de trabalho. Bom, diante da argumentação específica desses fatos, surge o ônus do autor de comprovar tudo isso. E como vai comprovar tudo isso que foi alegado na petição inicial? Bom, primeiro ponto aqui. Está alegado que esse pai réu, numa ação de alimentos, ele está registrado na empresa do irmão. Então, nós precisamos comprovar, primeiro, que existe uma empresa e que essa empresa é do irmão do réu. Para isso, nós precisamos juntar no processo o contrato social da empresa e também a prova de que o sócio da empresa é irmão do réu. Isso é imprescindível, prova documental nesse sentido. Contrato social da empresa, vai lá na junta comercial, pede uma via daquele contrato, o contrato será disponibilizado e agora o autor da demanda, o menor, tem a prova material de que existe uma empresa e que o sócio dessa empresa é o irmão do réu. Para isso, certidão de nascimento do réu e certidão de nascimento do sócio da empresa, para comprovar que ambos são irmãos. Para conseguir a certidão de nascimento, tem que ir lá no cartório de registro civil, onde foi feito o registro do nascimento do réu e do seu irmão. Bom, além disso, tem que haver aqui a prova de que o réu está registrado nessa empresa. Essa prova, provavelmente você vai alegar isso e ele vai apresentar lá uma prova de que ele tem um registro nessa empresa, até porque ele quer demonstrar que ganha pouco, né? Então ele vai fundamentar na sua defesa que ele é registrado e tem lá o valor do seu holerite, o valor da sua prestação de serviço lá. Bom, mas é possível também oficiar a empresa para que a empresa declare que ele é registrado e também qual é o valor que é pago para esse funcionário que é o réu. Qual é o valor que ele aufere ali mensalmente. Então é possível oficiar a empresa para ter acesso ao holerite e à função do réu nessa empresa. Bom, mas de fato, professor, ele não trabalha na empresa. De fato, isso é uma fachada. Então, prova testemunhal nesse sentido. Prova testemunhal no sentido de que ele não trabalha na empresa. Aquilo é apenas uma simulação. Aí a prova é testemunhal. Ele trabalha como autônomo. Você vai afirmar isso
que ele trabalha como autônomo, e para comprovar o ganho como autônomo, você pode arrolar como testemunha uma pessoa que exerce a mesma função do réu, como autônomo. E aí você vai extrair dessa pessoa qual é o ganho mensal, proporcional de quem exerce essa atividade, né? Qual é o ganho mensal proporcional de quem exerce essa atividade como um profissional autônomo. E isso é através da prova testemunhal, através de outras pessoas que exercem exatamente essa mesma atividade no mesmo local, na mesma região. Qual é o ganho mensal dessa pessoa aproximado? Uma média mensal de ganho para quem pratica esse tipo de atividade. Então é uma prova testemunhal importante nesse sentido. Outra coisa que você pode apresentar como prova para demonstrar que essa pessoa aufere renda superior àquilo que ele alega que ganha na empresa que ele trabalha, a empresa do seu irmão, é você juntar no processo as publicações que essa pessoa faz nas redes sociais. Muitas vezes isso é uma prova que vai demonstrar o padrão de vida dessa pessoa. A pessoa vai lá e registra nas redes sociais, Instagram, Facebook, viagens, restaurantes, carros, enfim, isso tudo pode evidenciar um padrão de vida que seja superior àquele constatado como simples funcionário da empresa do irmão. Além disso, você pode requerer como autor que o juiz traga para o processo a declaração do imposto de renda desse réu. E olha que interessante, no imposto de renda você vai poder perceber ou constatar se o registro que ele ganha nessa empresa, se isso está declarado ou não. Porque se não estiver declarado, isso é um indício de fraude. Ele declara no seu registro de emprego, na sua carteira de trabalho que está registrado, mas a renda que ele diz auferir não está lançada lá no imposto de renda. Então isso você consegue comprovar. Você vai conseguir comprovar também pela declaração do imposto de renda se ele tem patrimônio, né, que justifique uma renda superior àquela que ele alega que ganha. Uma outra prova que pode ser requerida aqui imagine que esse réu ele mora num local, numa residência, onde essa residência denota um padrão social elevado em comparação àquilo que está registrado no seu holerite como sendo os seus ganhos mensais, né? Já que essa prova é simulada. Aí nessas circunstâncias é possível trazer para dentro do processo fotografias desse imóvel, da fachada do imóvel, onde o réu reside, se esse imóvel denota ali, aparenta um padrão de vida elevado, né, em conformidade com aquele imóvel em que o réu reside. São todas as provas, portanto, que podem ser produzidas aí no caso concreto para demonstrar essa situação de fraude apresentada pelo réu na sua defesa, quando diz que está registrado como funcionário de uma empresa e essa empresa é do seu irmão, quando na verdade aquilo é tudo uma fachada para simular um ganho inferior ao efetivo e com isso ter a sua condenação em alimentos em valor inferior. Portanto, nós temos aqui várias provas nesse sentido, você deve fazer todo esse histórico dentro do seu processo. Contrato social da empresa, prova de que são irmãos e aí a certidão de nascimento de ambos, prova de que ele está registrado na empresa, determinar que seja expedido um ofício para essa empresa declarar qual é a função dele, qual é o ganho que ele tem mensal. Depois, testemunhas que vão comprovar que ele não trabalha na empresa, que ele é só uma fachada. Testemunhas que exercem a mesma atividade que ele, que vão comprovar qual é o ganho mensal médio dessa atividade. Você pode requerer prints de redes sociais, de publicação em redes sociais que denotam um padrão de vida superior àquele comprovado e também declaração do imposto de renda e fotografias do imóvel. Tudo isso você vai construir aí a comprovação de que, na verdade,
aquele emprego registrado é uma fachada e que ele tem outras fontes de renda e que, portanto, o valor da pensão não pode ter como média apenas aquilo que está declarado na sua carteira de trabalho como seus vencimentos nessa empresa. Ok?